Pode tomar seu assento. Meus irmãos, hoje eu vou contar para vocês a história de um governador que termina com suas mãos limpas, mas o seu coração permanece sujo. Vocês devem se lembrar que nos 2 últimos sermões nós vimos o esforço de Pôncio Pilatos para se livrar da bomba que caiu em seu colo. Ele é acordado quase que de madrugada para resolver um problema numa festa onde quintuplicava o número de adoradores, onde os judeus e os romanos ficavam com o cabelo em pés, porque havia um risco iminente de qualquer tipo de rebelião. Os romanos estavam assustados e Pilatos é acordado, então, alta da madrugada ali, com uma pessoa sendo acusada. E essa pessoa não era ninguém menos do que Jesus Cristo. Alguém de alta popularidade. Alguém que arrastava multidões. E agora a elite religiosa, conspiracionista do jeito que eram, estavam ali de frente a Pilatos para entregar Jesus, o acusando de algumas coisas. Eles queriam que Pilatos matasse Jesus. Então essa bomba cai no colo de Pilatos e Pilatos está fazendo de tudo, conforme vimos nos outros sermões, ele está fazendo de tudo para se livrar dessa bomba. Porque o dilema de Pilatos, como bem sabemos, é: se eu solto Jesus, terei problema com a elite religiosa. Se eu condeno Jesus, terei problema com os discípulos de Jesus. De qualquer forma, a situação para Pilatos não era fácil. Nós já vimos então que Pilatos, inclusive, tentou, nessa tentativa de libertar Jesus e se livrar desse problema, ele jogou o problema para os judeus. Ele disse: vocês querem resolver isso? Então façam de acordo com a vontade de vocês. Na verdade, Pilatos estava autorizando os judeus a apedrejarem Jesus, mesmo sendo contra a lei de Roma. Nós vimos também que Pilatos, para tentar resolver esse problema, enviou Jesus para Herodes Antipas, que era o governador da Galileia, porque Jesus era galileu. Não adiantou nada. Herodes manda de volta Jesus para Pilatos. Pilatos fica assustado. E a última tentativa que nós vimos no sermão passado foi que Pilatos escolheu um criminoso para colocar do lado de Jesus e ofereceu ao povo que eles escolhessem um para ser solto de acordo com o costume da época. Nada deu certo. Nada funcionou para Pilatos. Por isso, no sermão passado, nós vimos que os planos imperfeitos de Pilatos eram, na verdade, o plano perfeito de Deus. E hoje nós vamos perceber que Pilatos ainda não desistiu. Ele vai continuar tentando vencer esse braço de ferro com a elite religiosa. Ele vai continuar fazendo de tudo para soltar Jesus, porém sem êxito nenhum. E como veremos no final dessa história, ele vai ceder à pressão e vai condenar Jesus à crucificação. O texto que está diante de nós começa nos informando que Pilatos mandou açoitar Jesus. Veja os versículos 1 a 3 desse presente capítulo. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura. Então, após aquela tentativa de Pilatos condenar Barrabás no lugar de Jesus, após esse fracasso, o governador agora tenta uma outra solução para o seu caso. Ele então ordena que Jesus fosse açoitado. Agora, vale lembrar que o açoite precedia a crucificação. Era uma espécie de preparação para a morte de cruz. Evidentemente que Pilatos não estava com isso dizendo que ele ia matar Jesus na cruz. Pilatos, na verdade, de forma injusta, porque ele mesmo considerou Jesus inocente. Ele e Herodes. Só no Evangelho de João, por 3 vezes, Pilatos diz que Jesus é inocente. Mas mesmo Jesus sendo inocente, ainda assim, ele manda Jesus para o açoite, para ser açoitado. O que Pilatos queria com isso? Pilatos imaginou que ao açoitar Jesus, ao quase arrebentar com a vida de Jesus e apresentar aos judeus, ao povo sobretudo, Pilatos imaginou que eles escolheriam então deixar Jesus livre, afinal, ele sofreu muito com esse açoite. Mas não vai dar certo também. Ele mandou açoitar Jesus, então, nessa esperança de que os religiosos se contentassem com o sofrimento de Jesus e desistissem da cruz. Porque eles já estão gritando, nós vimos no sermão passado, já estão gritando por cruz.
E nós sabemos que o açoite era uma espécie de tortura, uma forma terrível de torturar alguém. O açoite romano consistia num cabo de madeira curta, o qual eram presos várias tiras de cordas. E na ponta dessas tiras de cordas tinham pedaços de metal, chumbo e ossos pontiagudos que dilaceravam as costas da vítima. Geralmente, 2 soldados se revezavam na aplicação dos golpes do açoite. A pessoa ficava com as suas mãos amarradas, encurvada, com a mão na altura da sua cabeça, com as suas costas, pernas e glúteos expostos. E 2 algozes, então, se revezavam nos açoites. O corpo ficava rasgado e dilacerado. E algumas vezes as artérias e os órgãos eram expostos. Em muitos casos, a vítima morria durante esse flagelo, nem chegando a ser crucificado. E o Senhor Jesus sofreu muito naquele dia, foi severamente açoitado. Como eu disse a vocês, Pilatos estava sendo injusto, cometendo uma grande injustiça com Jesus. Porque, de acordo com ele, Jesus era inocente e estava apanhando de graça, simplesmente porque Pilatos estava tentando pela última vez convencer a multidão de que aquele açoite seria suficiente para aquele inocente. Nós podemos perceber, meus irmãos, que o Senhor Jesus naquele dia sentiu muitas dores. O Senhor Jesus sofreu muito, mas nada disso fugiu dos planos eternos de Deus. Inclusive em Isaías 53, do versículo 3 ao 4, é-nos dito, o profeta, 700 anos antes de Jesus, que Jesus seria um homem de dores. Então o que nós estamos vendo nada mais é do que o cumprimento de uma profecia, daquela famosa profecia messiânica, que diz assim: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Jesus está sofrendo. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades, e sobre si levou nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus atingido e afligido. Veja como Deus é soberano, está no controle da história de Jesus. Jesus é descrito 700 anos como um homem de dores. E essa profecia está se cumprindo agora diante dos nossos olhos, através do açoite de Jesus e a seguir através da crucificação. Mas no açoite de Jesus em especial, os soldados romanos, a fim de zombarem de Jesus Cristo, tratando-o como um rei fraco, como um rei desprezível, eles então teceram uma coroa de espinho, colocaram em sua cabeça, colocaram um manto púrpura, cor da realeza. Tudo isso eles fizeram por quê? Porque qual era a acusação? Ou uma das acusações? Não era que ele se dizia rei? Então os soldados romanos, o que eles fizeram? Apresentaram Jesus como um rei fraco, debilitado, desprezível. Vejam aí o texto. Vestiram-no com uma capa de púrpura e chegando-se a ele diziam, vejam como eles zombaram de Jesus: salve, rei dos judeus! Eles se colocaram como soldados diante do seu rei, mas de forma zombeteira, dizendo: salve-nos, reis dos judeus! E o texto nos diz que eles batiam no rosto do nosso Senhor. O fato é que eles quase acabaram com a vida do nosso Senhor, mas a vida do nosso Senhor não podia acabar aqui. Porque na sua história tinha uma cruz. Na sua rota tinha uma cruz. E o Senhor suportou tudo isso, apesar de quase morrer. Então, depois desse terrível flagelo, Pilatos leva Jesus com uma coroa de espinho para fora, lembrando que os judeus não entraram para dentro do pretório por conta de contaminação, como vimos na semana retrasada. Pilatos manda açoitar Jesus, agora Jesus volta para Pilatos todo ensanguentado, arrebentado com uma coroa de espinho. E agora Pilatos ele sai então, levando Jesus com também uma vara direita em sua mão, uma vara na sua mão direita, e agora vai apresentar Jesus diante daqueles que queriam a sua morte. Lembrando, Pilatos imaginou nas suas últimas cartadas que o açoite seria suficiente para apaziguar os ânimos daquela elite religiosa, mas nada satisfazia os desejos malignos daquela elite religiosa.
Então, nos versículos 4 e 5, após o açoite, Pilatos leva Jesus até o lugar onde os religiosos estavam. Veja o versículo 4 e 5. Mais uma vez, Pilatos saiu e disse aos judeus: vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que eu não acho nele motivo algum de acusação. Aqui, mais uma vez, Pilatos está constatando que Jesus é inocente. Ele deixa muito claro: eu estou trazendo ele a vocês, desse jeito aqui, todo arrebentado, mas eu quero que vocês saibam que esse homem é inocente. Eu não achei nada nele para acusá-lo. Ele é inocente. Vocês estão desejando a morte dele. Agora, é claro que se Pilatos fosse um governador forte, um governador justo, ele agiria com justiça, ele soltaria Jesus Cristo. Afinal, ele é inocente. Mas temendo os religiosos, o temor dos religiosos tomou conta de Pilatos. E os religiosos encurralaram Pilatos, de forma que ele agora se vê mais uma vez sem saída. Você deve se lembrar que nos últimos 2 sermões, os religiosos estão nesse braço de ferro contra Pilatos, e todos os planos de Pilatos soltar Jesus são fracassados, porque a elite religiosa sempre tem uma carta na manga e vence Pilatos. Então Pilatos apresenta Jesus, portando de forma zombeteira uma coroa de espinho, uma capa púrpura. E o texto diz que quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinho e a capa púrpura, disse-lhe Pilatos: eis o homem. O que significa esse eis o homem? Esse eis o homem tem a intenção de mostrar que esse homem sofreu muito. Tem a intenção de mostrar a condição de Jesus Cristo. Vejam como esse homem sofreu. É como se Pilatos dissesse assim: veja a situação desse homem. Veja como ele se encontra agora. O que Pilatos queria era apelar para a simpatia do povo. Porque você deve se lembrar que no último sermão, os religiosos instigaram o povo a clamar por crucificação. Então Pilatos, aqui na sua estratégia de castigar Jesus severamente, ele quer convencer a população, o povo, porque a elite religiosa já tinha entregado Jesus com a intenção de matá-lo. Mas o povo, aqueles que estavam ao entorno dos religiosos, poderia simplesmente sentir simpatia por Jesus e perceber que ele realmente sofreu e clamar por libertação. Mas isso, evidentemente, não deu certo. O Pilatos, então, exibe a todos que estão ali um espetáculo patético. Pense na cena. Jesus é apresentado a eles coberto de sangue, com talhos profundos em suas costas, pernas e glúteos. Sangue escorrendo da sua cabeça por conta da sua coroa de espinho. Sangue escorrendo do seu corpo porque os seus órgãos estão quase expostos. E um manto púrpura de forma zombeteira. E então Pilatos diz: olha isso, vejam o homem. Ele se parece com um rei. Vocês estão acusando esse homem de ser um rei. Ele de fato se parece com um rei. Será que ele já não sofreu o suficiente? Será que não está bom para vocês? Vocês não percebem que esse homem é inofensivo? Porventura seria necessário fazer mais alguma coisa contra esse inocente? Ele é inocente porque eu não encontrei nele culpa alguma. Inclusive eu mandei ele para Herodes Antipas. Herodes Antipas devolveu também dizendo que ele era inocente. Esse homem aqui não se parece em nada com um revolucionário, com alguém contra Roma. Isso não basta para vocês? Esse eis o homem é carregado de tudo isso. Mas mais uma vez o plano de Pilatos foi por água abaixo. Também não deu certo. Esperando o constrangimento por parte daqueles que queriam a morte de Jesus, ele encontrou uma reação demoníaca por parte deles. Veja a reação deles no versículo 6. Quando eles viram Jesus daquele jeito, todo arrebentado, eles gritaram assim. Ao vê-lo, o chefe dos sacerdotes e os guardas gritaram. Eles berraram: crucifica-o! Crucifica-o! Mas Pilatos respondeu:
Veja a resposta de Pilatos. Pilatos não quer se envolver com isso, porque ele não quer ter problema com Roma. Levem-no vocês e o crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Mais uma vez, Pilatos deixa claro que Jesus é inocente. E diz a eles, levem-no vocês e o crucifiquem. Eu não quero me envolver com isso. E aqui os religiosos, mesmo vendo Jesus desconfigurado de tanto apanhar, não se deram por satisfeitos. Não está bom. Nós queremos que ele seja crucificado. Exigimos que Pilatos o crucifique. Eu concordo aqui com William Hendricks, que afirma que, por intermédio do ímpio Pilatos, Deus estava declarando a perfeita inocência do seu filho. Porque Pilatos, no Evangelho de João, por 3 vezes afirma que Jesus é inocente. Herodes Antipas também afirma que Jesus é inocente. Mas os religiosos, percebendo que Pilatos continua tentando soltar Jesus, que é o que ele está fazendo desde que Jesus foi apresentado a ele, eles então sacam uma outra carta da manga. Eles vão apelar agora não para a lei de Roma, porque no sermão passado os religiosos apelaram para a lei romana. Agora eles vão apelar para a sua lei, a lei judaica. Veja a malignidade desses homens. Percebendo que Pilatos queria soltar Jesus, então os judeus insistiram. Temos uma lei, e de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou Filho de Deus. Ele tem que morrer. Os judeus perceberam que estava claro que Pilatos estava de todas as formas tentando livrar Jesus das acusações que eles apresentaram. Então os judeus, nesse momento, resolveram apelar para a lei de Moisés. Mas do que eles estão acusando Jesus? Qual é a acusação que recai sobre o nosso Senhor? Em que parte da lei o Senhor supostamente violou? O Senhor foi acusado por eles e condenado pelo Sinédrio por blasfêmia. Eles estão usando aqui Levíticos capítulo 24, versículo 16 como base, que diz assim: aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto estrangeiro como natural. Blasfemando o nome do Senhor será morto. Com base em Levíticos 24, 16, eles estão acusando Jesus de blasfêmia e exigindo que ele seja morto. A lei mosaica exige apedrejamento, mas como eles estão subjugados pelo Império Romano, que não permite que ninguém execute outros, então eles terão que submeter Jesus à crucificação. Mas o Senhor não cometeu blasfêmia nenhuma. Na verdade, quando o Senhor Jesus afirmou ser o Filho de Deus, que é o que eles chamavam de blasfêmia, o Senhor apenas estava dizendo a verdade, porque é isso que ele é. Então, com base na afirmação de Jesus, que nós já vimos nesse evangelho, de que ele é de fato o Filho de Deus, os judeus encontraram uma brecha então, para dizer assim, ele está blasfemando, porque ao dizer que é Filho de Deus, ele está se igualando a Deus. E essa linguagem é clara não só para os religiosos judeus, mas também para os politeístas romanos. Essa é uma linguagem comum para todos eles. Filhos de divindades era a coisa mais comum dentro do panteão de deuses dos romanos. Como vimos ao longo dessa exposição, Jesus claramente afirma, mostra a sua divindade diante de Pôncio Pilatos também, porque de fato era isso que ele era, o Filho de Deus. Mas por que eles não usaram essa acusação antes? Por que eles não usaram a lei para encurralar Jesus e Pilatos antes? Certamente porque esse argumento seria fraco diante de um governador pagão, que não tem nada a ver com a lei de Deus, que não se importa com a lei dos judeus. Nós vimos na semana passada que até o presente momento, os religiosos apresentaram 3 acusações contra Jesus. E nenhuma dessas acusações era de cunho religioso. Eles acusaram Jesus de estar subvertendo a nação com os seus ensinamentos, de proibir pagamento a César e de afirmar ser rei. Essas eram as acusações até aqui. E Pilatos está fazendo de tudo para livrar Jesus dessa acusação. Inclusive, o açoite mostra que de fato ele não é um rei. Se fosse um rei, não estaria nessa condição.
Pilatos quer mostrar também que esse homem não tem poder nenhum, influência nenhuma para incitar uma rebelião, para subverter a nação. Não é nada disso que vocês estão falando. Olha aí esse homem, veja aí o homem. Então apelaram para a própria lei. Os religiosos sabiam, eu já falei para vocês, que de acordo com as diretrizes de Roma, os governadores precisam respeitar a fé, a religião dos judeus, para evitar rebeliões. Você deve se lembrar que 400 anos antes de Jesus vir a esse mundo, num período que nós chamamos de silêncio profético, os judeus, ali com Judas Macabeus, que não estava tendo a sua fé, a sua religião respeitada, inclusive Antíoco Epifânio sacrificou porcas lá no altar. Eles então, ao invadirem ali nos dias de sábado, que sabia que a fé judaica não permitia batalhar, lutar no dia de sábado, então eles arrebentaram com os judeus, até que eles decidiram revidar. E houve uma revolução ali. Veja, não era fácil mexer com o judeu. Por isso a Judéia era um lugar detestável para os romanos, porque não era fácil lidar com os judeus. Então eles aprenderam, por causa de Antíoco Epifânio e por tudo que aconteceu séculos atrás, que era bom respeitar a fé dos judeus. Dar liberdade para eles cultuarem a Deus, liberdade para eles fazerem os sacrifícios e fiquem em paz. A melhor coisa para um governador romano é deixar o judeu quieto na dele. Então eles estão apelando agora para a própria lei, porque sabem que Roma deve respeitar por causa das rebeliões que podem acontecer no território da Judéia. Você deve se lembrar que eu falei para vocês na semana passada que Herodes é o 5º governador da Judéia, e quando ele assumiu ele fez um monte de lambanças. Uma delas foi mandar produzir escudos com a foto de Tibério César e colocar no palácio de Herodes. Isso ofendeu por demais a fé dos judeus, porque isso era uma violação do 2º mandamento, porque César para o romano é uma divindade, e aquilo estava exposto dentro do território judeu dos judeus, ali na Judéia, e eles foram até a casa de Tibério César protestar. Tibério César mandou Pilatos ficar quietinho na dele e retirar tudo aquilo lá. Então, eles tinham que obedecer, respeitar a lei judaica. E eles estão apelando. A intenção deles era gerar mais temor ainda em Pilatos. Porque Pilatos, se não respeitar a tradição e a lei dos judeus, vai sofrer uma grande rebelião dentro do seu governo. E essa pressão funcionou. Funcionou muito bem. Mas essa pressão, ela não funcionou por causa da lei que foi apresentada aqui. Pilatos se sentiu agora pressionado, mas não porque ele ouviu falar que esse homem violou a lei dos judeus, mas porque ele ouviu algo que o deixou assustado. E ele vai chamar Jesus para dentro por causa disso que ele ouviu. Se Pilatos estava com medo de uma rebelião, agora ele vai ficar com mais medo ainda. Mas o que assustou Pilatos? Quais foram as palavras que trouxe temor e medo a Pilatos? O que foi que ele ouviu? Ele ouviu assim: ele se declara filho de Deus. Temos uma lei, de acordo com essa lei, ele deve morrer. Tudo bem, a lei, Pilatos sabe que tem que dar uma respeitada ali. Mas a parte final arrepiou os cabelos de Pilatos, se é que ele tinha cabelo. Porque se declarou filho de Deus. Esse homem merece morrer, porque se declarou filho de Deus. E o texto nos diz que isso deixou Pilatos amedrontado. Veja só. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado. Ao ouvir o quê? Que existe uma lei que precisa ser respeitada, mas sobretudo que esse homem, que a gente vai ver que o desenrolado da conversa, a ênfase cai no fato dos religiosos apresentar Jesus dizendo que ele se diz ser o Filho de Deus. Então Pilatos ficou amedrontado e voltou para dentro do palácio. Agora, por que essa afirmação causou tanto temor a um pagão?
Porque saber que esse homem está sendo acusado de ser o Filho de Deus trouxe temores, trouxe medo para um pagão como Pilatos. O que ocorreu, irmãos, é que Pilatos, somando ao medo de uma rebelião naquela região, ele foi acordado praticamente com um problema no seu colo. E se ele não agir corretamente, vai ser o seu fim. E agora, você soma isso, o medo que Pilatos tem de matar o filho de uma divindade. Você deve se lembrar que para os romanos, os imperadores eram considerados divinos, deuses. Por isso, naquela ocasião em que os escudos foram feitos com a imagem de Tibério era o César da época. Por isso ofendeu os judeus. Por quê? Porque ele está dizendo que Tibério é divino. E era isso mesmo, para eles era assim que funcionava. Os Césares eram considerados divinos e deuses. E agora Pilatos está, lógico, evidentemente, temendo matar o filho de uma divindade. Certamente pesou também sobre Pilatos o recado que sua esposa, que tradicionalmente é conhecida como Cláudia, enviou a ele. Quando Pilatos estava ali julgando Jesus, o caso de Jesus, a sua esposa enviou um recado a Pilatos dizendo assim: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Pilatos estava agora percebendo o tamanho do seu erro. Certamente, o seu medo era supersticioso. Ele estava aterrorizado com a ideia de que seria responsável pela morte de uma divindade. Já pesava sobre ele ter mandado açoitar Jesus. Se Jesus é de fato uma divindade, ou um dos deuses, ou mais um deus, como cria o Pilatos aqui, ele já vai ter um problema muito grande. Mandou açoitar uma divindade. Então o texto diz que ele, com medo do que ouviu, voltou para dentro do pretório e perguntou assim a Jesus. Veja a pergunta de Pilatos: de onde você vem? Evidentemente que Pilatos não quer saber de que região ele é. Por quê? Porque no sermão passado, quando os judeus disseram assim, ele está com o seu ensinamento perturbando a região da Judéia, começou em Galileia. Aí Pilatos, opa, Galileia? Esse homem, de onde ele é? Ah, da Galileia. Ah, ele é um galileu? Então vou mandar para Herodes, que é a jurisdição de Herodes. Pilatos já sabia de onde esse homem era. Pilatos não quer saber de que lugar ele é. Pilatos está preocupado com outra coisa, porque ele acabou de ouvir que Jesus se declarava filho de Deus. Essa pergunta se torna ainda mais interessante por causa do contexto. Veja o que Jesus falou anteriormente a Pilatos. Veja o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 18, versículo 36. Jesus disse assim a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Esse é o contexto. Essas foram as palavras de Jesus. Eu sou um rei, sim, mas meu reino não é deste mundo. Meu reino é de outro mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora meu reino não é daqui. Ou seja, ele é de algum outro lugar, ele não é daqui. Ele não é nem desse mundo. É o que Jesus disse a Pilatos. Aí Pilatos então só afirmou: então tu és rei. E aí Jesus responde: tu dizes que sou o rei. Eu para isso nasci. Para isso vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então Jesus claramente havia afirmado na presença de Pilatos que é um rei. Mas que o seu reino não é daqui. O seu reino não é deste mundo. Diante de tal afirmação, Pilatos apenas afirmou que ele era um rei. Agora Pilatos está apavorado por causa da sua visão politeísta. Os romanos criam em vários deuses. Tinha Deus para tudo. E agora ele está apavorado, porque ele é um politeísta. Ele era alguém carregado de superstições. Ele cria que maldições caíam sobre aqueles que ofendiam as divindades. E agora ele mandou açoitar uma divindade, está prestes a matá-lo numa cruz, condenando-o à morte. Mas diante da pergunta de Pilatos, o Senhor Jesus nada respondeu.
Mas ele vai deixar isso mais claro daqui a pouco. Veja aí. Então perguntou a Jesus: de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. A verdade é que Pilatos não merecia de Jesus nenhuma resposta. Porque mesmo ele afirmando por 3 vezes nesse evangelho que Jesus é inocente, ainda assim ele mandou injustamente açoitar Jesus como se fosse um criminoso. Pilatos é alguém que não merecia resposta nenhuma de Jesus. E Pilatos, percebendo o silêncio majestoso de Jesus mais uma vez, então apela para a sua autoridade, que, convenhamos, era fraca. Pilatos era um governador frouxo, fraco, está comendo nas mãos dos judeus, ele está desmoralizado nesse momento da história. E ele apela para essa autoridade e diz assim: você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? É verdade, Pilatos tem. E pouco importa a resposta de Jesus aqui, porque Pilatos já tinha prova suficiente para libertar Jesus e não libertou. Não importa o que ele vai ouvir de Jesus daqui para frente. Ele não vai livrar Jesus. Inclusive, ele vai ser acusado de condenar Jesus injustamente de forma desumana. Após Pilatos perguntar para Jesus se ele não sabe que o governador tem autoridade para, no seu caso, libertá-lo ou não, então o Senhor Jesus responde: não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Isso é importante. Lembra a pergunta de Pilatos? De onde vens? E aqui nós encontramos a resposta. Jesus está dando um lampejo de onde é o seu reino. Você, Pilatos, só está me julgando e condenando. Você só está responsável pelo meu caso. Você só está exercendo essa autoridade sobre mim. Não é por sua causa ou por você mesmo. A sua autoridade é delegada. A autoridade que você tem sobre mim só é permitido porque veio de cima, que é de onde ele veio. E aí Jesus diz assim a Pilatos, que piorou ainda mais a situação de Pilatos: por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Algumas verdades podem ser extraídas dessa resposta de Jesus. Primeiro, a autoridade de Pilatos é uma autoridade delegada. Ele recebeu autorização para governar ou para legislar no caso de Jesus. Segundo, nós encontramos aqui a resposta à pergunta: de onde você vem? Porque Pilatos, quando afirmou que Pilatos tinha autoridade, que ele recebeu de cima essa autoridade, ele está com isso afirmando também a sua divindade, mostrando que o seu reino é o reino de cima. Expressão comum também no sistema de crença de Pilatos. Em terceiro lugar, Jesus mostra que é ele quem está no controle, não Pilatos. É Jesus que está no controle da história e que tudo que vai acontecer com ele é porque existe uma permissão divina. Existe um controle soberano sobre a vida de Jesus. E aí Pilatos não sabia disso, mas nós nos lembramos do que Jesus disse lá em João 10, 18. Lembra? Ninguém, falando sobre a sua vida, ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato eu recebi do meu Pai. Quem é que tem autoridade aqui? Será que é Pilatos que tem autoridade para soltar ou crucificar Jesus? Não. Quem tem autoridade é Jesus. Eu tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. É o Senhor Jesus que está se entregando a Pilatos. Não é Pilatos que está resolvendo, ou não foram os judeus que entregaram Jesus para Pilatos resolver esse problema. Em quarto lugar, as palavras de Jesus prova que o Senhor Jesus é inocente das acusações feitas pelos os judeus. Eles acusaram Jesus de insurreição, de não respeitar Roma, de não se submeter a Roma pagando os impostos. Ele foi acusado de subverter a nação que estava debaixo do domínio de Roma. Então ele está provando que ele é inocente. Porque Jesus aqui nesse texto está dizendo que reconhece a autoridade de Pilatos.
Jesus disse, você tem autoridade sim, mas é uma autoridade delegada, é uma autoridade de cima. Veja, ele reconhece que Pilatos tem uma autoridade, ainda que seja um homem fraco. Em quinto lugar, Jesus não inocentou Pilatos do seu terrível pecado de condenar o Filho de Deus à morte. Apesar de todas as tentativas de Pilatos, a sua boa vontade consigo mesmo, porque ele não estava nem um pouco preocupado com Jesus, ele não queria rebelião. Apesar de no final ele lavar as suas mãos, ainda assim Jesus disse que ele é culpado. Veja o que Jesus disse: aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior do que o dele. Em sexto lugar, Caifás e o Sinédrio são culpados de um pecado maior do que o de Pilatos. Por quê? Porque esses homens conheciam a lei, usaram a lei, violaram a lei, a fim de condenar o Filho Santo de Deus. Evidentemente, pecado muito maior do que o de Pilatos. Então, com todas essas informações, Pilatos, que já está tentando soltar Jesus faz tempo, agora ele quer soltar Jesus ainda mais. Mas os carniças dos religiosos vão fazer de tudo para que Jesus seja condenado. Após a sua intenção, então, de soltar Jesus, Pilatos começa a se ver sem saída. Os judeus deram a sua última cartada, deram quase um cheque-mate ali em Pilatos, está quase caindo o rei, e agora eles vão apelar para César. Veja o versículo 12. Daí em diante, Pilatos procurou soltar Jesus. Aqui é mais intenso, essa ideia de soltar Jesus. Nós já vimos que ele está tentando soltar Jesus faz tempo. Mas os judeus gritavam quando perceberam que Pilatos estava tentando soltar Jesus mais uma vez. Se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei, opõe-se a César. Essa foi a cartada final da elite religiosa. Porque agora Pilatos calculou os custos de libertar Jesus. E chegou à conclusão de que ele estava prestes a perder o seu prestígio, a sua posição, as suas propriedades, a sua liberdade e até mesmo a sua vida, caso libertasse Jesus. Porque ele seria acusado de ser inimigo de César, inimigo de Roma. Uma coisa é verdade. A maneira como os judeus desfecharam esse último golpe realmente desmontou Pilatos por completo. Eles simplesmente disseram, nós vamos apelar para César. E se você soltar esse homem, você não é amigo dele. Você não é amigo de Tibério César. Essas palavras foram ameaçadoras e Pilatos entendeu muito bem o recado. Ele entendeu as implicações dessas palavras e elas expressavam muito mais do que realmente nós lemos aqui. Ela quis dizer, essas palavras, você será então considerado inimigo do muito desconfiado imperador Tibério. E é claro que nós vamos fazer uma queixa formal contra você, como fizemos quando você fez aquela homenagem com os escudos. Novamente nós vamos dizer ao imperador que você fecha os olhos à alta traição contra o governo de Tibério. Vamos dizer que você soltou um homem culpado de sedição, um homem que até mesmo você permitiu que ele afirmasse ser rei. Nós vamos acusar você de estar sendo complacente com os rebeldes. Então, o que será de você, ô seu Pilatos? Era uma ameaça. Pilatos sabia que esses judeus eram mentirosos, sujos, que não tinham amor nenhuma pelo governador romano, nem tampouco pelo imperador Tibério. Eles odiavam Roma. Pilatos tinha certeza absoluta que no fundo do coração daqueles judeus, eles mesmos eram desleais ao máximo ao império. Eles, na verdade, eram hipócritas, desprezíveis, mas sagazmente usaram tudo isso para encurralar Pilatos. E deu certo. Agora, olha a situação de Pilatos. Você já parou para pensar que na prática agora o governador terá que escolher entre duas divindades? Que situação é essa? Por um lado, ele terá que escolher entre Tibério, o César, uma falsa divindade. Do outro lado, terá que escolher ou Jesus ou Tibério. Jesus, o Deus vivo, verdadeiro. Na prática, ele vai ter que escolher entre duas divindades. O Tibério César ou Jesus.
Claro, irmãos, ele não conhecia o poder da divindade de Jesus. E Jesus parecia uma pessoa inofensiva. E Jesus nem fazia parte do panteão de Pilatos. Nunca ouviu falar dessa divindade. Mas ele conhecia muito bem a crueldade da suposta divindade chamada Tibério César. Homem cruel. Agora terá que escolher entre uma divindade e outra. Que situação complicada para um politeísta. Pilatos aqui já está nas cordas. Está sendo nocauteado pelos judeus desde que Jesus foi apresentado pelos judeus a Pilatos. Nos próximos versos, Pilatos vai tentar se levantar do chão ou das cordas. Ele vai ainda tentar dar um último suspiro para libertar Jesus. Mas enfim será nocauteado pela elite religiosa que vai insistir numa morte horrenda para nosso Senhor. Então, a seguir, Pilatos encerra a sua audiência com Jesus e os religiosos e vai para o lado de fora, onde estavam os religiosos, e assume a sua cadeira de juiz, porque agora ele precisa oficialmente dar uma sentença final sobre o caso do nosso Senhor. Inocente ou culpado? O que será que ele vai responder? Veja os versículos 13 a 15. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Era dia da preparação na semana da Páscoa, por volta do meio-dia. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram, mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. E eles então apelam, dão a última cartada. Nós não temos rei senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Então, após ser ameaçado de não ser amigo de César e encurralado pelos judeus, Pilatos então leva Jesus para fora, toma o seu lugar de juiz, se assenta na sua cadeira para dar a sua sentença final com relação a Jesus. E aqui João nos coloca dentro do tempo. Ele nos lembra que tudo isso aconteceu no dia da preparação na semana da Páscoa, isso é, na sexta-feira. Então Pilatos agora se dirige àqueles que estavam assistindo o julgamento do lado de fora do pretório. E ele então apresenta Jesus agora, diante daquela multidão, sentado no seu trono real. Ele diz assim, vejam, é seu rei. É como se ele dissesse, eis aqui o rei de vocês, ó judeus. Veja o rei de vocês, algemado, fraco, indefeso, todo ensanguentado, sentenciado a uma morte horrível. E tudo isso a pedido de vocês. Aí Pilatos está tirando proveito deles, zombando deles. Porque Pilatos também odeia o povo. E aí o povo que não dava mole começa a gritar, mata, mata, crucifica-o. E Pilatos diz, devo crucificar o rei de vocês? Então o desfecho final, nós não temos outro rei, senão César. E aqui Pilatos tem que jogar a toalha e desistir do braço de ferro com os religiosos, porque não tinha jeito. Então entre Jesus Cristo e Tibério César, ele optou por Tibério César, porque conhecia a sua crueldade. Ele não conhecia o amor, a verdade, a misericórdia de Jesus Cristo. E vai pagar caro por isso. Então, vendo que não havia mais nada a fazer, percebendo que o tumulto estava aumentando, Mateus registra isso, ele manda então trazer água e lava suas mãos perante o povo e se diz inocente do sangue do justo Jesus e o entrega para ser crucificado, conforme o último versículo desse sermão. Finalmente, Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Para lembrar que quem crucificava eram os romanos, a ideia de entregou a eles é entregou à vontade deles, né? Então, apesar da intenção boa, entre aspas, de absolver Jesus da acusação ou das acusações e livrá-lo da morte, apesar de Pilatos ter lavado suas mãos diante da multidão, como eu disse a vocês, ele não é inocente nessa história. Na verdade, Pilatos é um dos responsáveis pela morte do nosso Senhor, porque ele tinha autoridade para soltar Jesus e não soltou. Ele preferiu se deixar dominar pela covardia e pelo temor dos religiosos. Ele trocou a sua alma eterna pela segurança temporária do seu cargo.
Em Mateus 27, 24, lemos que quando Pilatos percebeu que todos os seus planos de soltar Jesus foram frustrados e que o povo estava prestes a iniciar uma rebelião, ele então lava suas mãos numa tentativa fracassada de se livrar da culpa de entregar Jesus. O texto diz assim: quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. E assim Pilatos sai então dessa história, com suas mãos limpas, mas a sua consciência suja. Pilatos, assim como a elite religiosa e todos os que se deixaram influenciar por eles, são todos eles culpados pelo sangue de Jesus que foi derramado. A depravação desses homens foi tamanha que quando Pilatos disse assim: eu estou inocente do sangue desses homens, a culpa é de vocês. Sabe o que eles responderam? Que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. O que essas pessoas estavam dizendo é: ok, você não quer assumir a culpa pela morte de Jesus, deixa comigo, deixa conosco. A multidão, todo o povo respondeu que o sangue dele caia sobre nós, sobre os nossos filhos. Apesar deles terem assumido a culpa no lugar de Pilatos, Pilatos não é inocente no caso de Jesus. Ele é culpado pela morte de Jesus. Note as palavras de Pedro, lá no capítulo 4, versículo 27 de Atos. Pedro, lá no capítulo 3, junto com João, eles curam o paralítico ali na porta do templo, Formosa. Aquilo chamou a atenção. O Sinédrio então manda prendê-los à noite, eles passam a noite na cadeia. No dia seguinte, pela manhã, são libertos com uma ordem: não falem nem ensinem no nome de Jesus. Lógico que eles não obedeceram. Aí depois eles voltam para os seus companheiros e contam tudo o que havia acontecido lá no Sinédrio. E aí no versículo 27, Pedro disse assim: de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade havia decidido de antemão que acontecesse. Olha que texto fantástico. Pilatos, Herodes, os gentios romanos, os judeus, todos eles se reuniram para conspirar contra Jesus Cristo, santo servo de Deus, que foi ungido a rei. Como eu sempre digo a vocês, nós não podemos olhar para a história de Jesus e imaginar que a sua morte foi uma tragédia, ou que não deu certo os planos de Jesus e ele acabou sendo pego. Na verdade, tudo o que está acontecendo aqui nesse dia, inclusive a cruz de Cristo, que acontecerá ainda nesse dia, tudo isso, conforme o texto diz, era a vontade de Deus. Tudo isso foi decidido de antemão. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Estava tudo dentro do plano perfeito de Deus. Isso tudo aconteceu porque no pacto da redenção, aquele pacto firmado na eternidade passada entre as pessoas da Trindade, ali Jesus já havia sido escolhido como o cordeiro que seria morto. Ele é o cordeiro morto desde a fundação do mundo. E é muito fácil para nós, diante de uma história dessa, se revoltar contra Pilatos, contra Herodes, contra os soldados romanos, contra a elite religiosa. É muito fácil para nós. E quando eu assisti aquelas encenações que eu falei para vocês na semana passada, na Semana da Paixão, quando eu era criança, eu ficava com uma raiva do Pilatos, com uma raiva dos soldados romanos. E você pode ser tentado a isso. Mas eu quero que você não se esqueça que todos esses homens agiram assim por causa da natureza caída deles. E se você estivesse lá, provavelmente você faria a mesma coisa. Se você não tivesse a influência do Santo Espírito em sua vida, você seria capaz de vender Jesus por 30 moedas de prata. Você seria capaz de zombar de Jesus. Você seria capaz de desesperadamente gritar naquele momento: crucifica-o, que o seu sangue caia sobre mim e minha família. Não há diferença nenhuma entre esses homens cruéis, entre nós e esses homens cruéis, a não ser uma única e importante diferença: o Espírito Santo, que nos convenceu dos nossos pecados. O Espírito Santo que nos deu uma nova vida, um novo coração, quando a palavra de Deus foi aberta diante dos nossos olhos.
Um texto como esse mostra para nós o tamanho da depravação de toda a raça humana. Eu e vocês éramos assim. Nós éramos assim. Talvez piores até do que Herodes Antipas, Pilatos e a elite religiosa. Esses homens, eles viram o Filho Santo de Deus. Viram seus milagres, viram Jesus curando, ouviram os discursos profundos de Jesus. Pilatos ouviu um discurso profundo: meu reino não é daqui. Ainda assim, seguiram o curso natural de sua natureza. Pilatos, covarde, mandou matar Jesus, mas só estava seguindo o curso natural de sua natureza. Pilatos, tendo a oportunidade de amar o Filho de Deus, o odiou, o entregou à morte. Os judeus, tendo a oportunidade de se dobrar diante do seu rei, o odiaram. Mas por que odiaram Jesus? Pelos mesmos motivos que você odiou Jesus até o dia da sua conversão. Pelo mesmo motivo que as pessoas ainda hoje odeiam Jesus. Os ensinamentos de Jesus confrontavam o estilo de vida ímpio daquelas pessoas. Aquelas pessoas julgavam que os ensinamentos de Jesus eram por demais exigentes. A Bíblia é muito exigente, pastor. Jesus apregoava um caminho apertado com uma porta estreita. Em João 3, versículo 19, é-nos dito que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Esses homens eram das trevas, por isso odiaram a luz, porque suas obras eram más. Mateus capítulo 27, versículo 22. Ali Pilatos, diante de Jesus, diante da multidão, levanta uma questão importante. Pilatos diz assim: o que farei então com Jesus chamado Cristo? Aquela multidão escolheu odiá-lo e entregou à morte. Mas e você? O que você fará com Jesus chamado Cristo? Você o desprezará? Continuará negando que ele é o Filho Santo de Deus? Negará que ele é rei, que ele é salvador? Continuará a dar de ombros para a palavra de Jesus? Continuará preferindo amar as trevas por causa dos seus pecados? Ou você reconhecerá Jesus como seu único suficiente salvador? Como seu rei amoroso? Como seu Senhor? Saiba, meus amigos, a parte do Espírito Santo no seu coração, você será incapaz de crer em Jesus. E nesse momento você poderia gritar: eu exijo que Jesus seja crucificado. Por isso, nesse momento, eu peço ao Espírito Santo que ele sim te convença dos seus pecados e te faça perceber que sem Cristo você está condenado. Como aprendemos recentemente, naquela cruz, Jesus Cristo recebeu todo o impacto da ira de Deus Pai, que estava vindo na direção daqueles que, assim como você, rejeitam a Jesus. Isso significa que se você não crê em Jesus, você vai receber essa ira. Na verdade, a Bíblia diz que você já está debaixo dessa ira. João 3,36 diz que quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem rejeita o Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. Se você não crê em Jesus Cristo, não se entregar a Ele, não se arrepender dos seus pecados, você continua debaixo da ira de Deus. E um dia essa ira será derramada por completo sobre você. Saiba que se você não se arrepender dos seus pecados, não reconhecer que Jesus é o Senhor, isso significa que você está debaixo do poder do pecado e o pecado está reinando sobre você. Significa que desde que você nasceu, você é o inimigo de Deus, você é o miserável. Meu amigo, até aqui o seu caminho foi escuridão. Cada passo que você deu na sua vida foi pura rebelião contra Deus. E caso você não se arrependa dos seus caminhos e confesse Jesus Cristo arrependido, você vai ter o mesmo destino de Pilatos e dos religiosos. E quanto a nós, irmãos? Vale lembrar que nós éramos antes da luz de Cristo brilhar em nós. Quem éramos nós? Nós éramos antigamente dominados pelo poder do pecado que reinava em nossas vidas. Vale lembrar que nós nascemos inimigos de Deus, sempre fomos miseráveis. Agora, olhe para a sua vida pregressa. Veja como você tanto amou as trevas. Você precisa se lembrar que nada em você Deus desejou. Você foi salvo não porque Deus viu algo bom em você, não havia nada em você para que Deus desejasse. Nós agíamos assim porque nós éramos trevas.
Irmãos, não havia nada em nós para Deus ter prazer. Repito, éramos trevas. Nosso caminho sem Cristo sempre foi escuridão e todos os nossos passos foi rebelião. E agora nós olhamos para a cruz de Cristo e exclamamos: como o Senhor nos amou. Nessas condições, nos era impossível sermos salvos. Mas um dia a graça de Jesus nos alcançou. Sim, irmãos, a graça eterna e soberana nos alcançou. Foi o Senhor que nos chamou, foi o Senhor que nos buscou. Percebe o quanto a graça superabundou? Como tudo isso foi possível? Foi possível porque Deus no Calvário, Cristo o pecado fez. Ali naquela cruz, Ele nos fez justiça em seu Filho Jesus. Naquela cruz, os nossos pecados em Jesus Cristo foi castigado por Deus Pai. Por isso, agora somos livres, porque temos Jesus Cristo. Irmãos, Jesus não precisava passar por tudo aquilo, mas nós precisávamos que Ele passasse. Eu quero nesse momento orar com você, depois nós vamos cantar essa música que veio à sua mente enquanto eu terminava esse sermão. Senhor, nós te agradecemos.